Irmãos, boa noite. Vamos louvar o Senhor. O hino Satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Se paz real, se gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação é não ter medo, o meu Jesus irá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Se paz real, se gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação é não ter medo, o meu Jesus irá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Tudo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos
mensagem para nós nessa noite está baseada em 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos falar um pouco sobre Páscoa. Renove sua fé nesta Páscoa, renove sua fé em Jesus Cristo, porque Ele é a razão deste evento maravilhoso que é a libertação plena que nós temos. 1 Coríntios 5, versículo 7 e versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com o ázimo da sinceridade e da verdade. O que é Páscoa? É um convite a pensar no poder de Deus sobre nossas vidas. Páscoa é passagem, é libertação. E a libertação total só acontece em nossas vidas quando nós deixamos Cristo habitar, morar em nossas vidas. A fé renovada em Jesus Cristo é uma fé a qual Paulo ensina aos irmãos de Corinto a desenvolverem. Ele fala: expurgai o fermento velho e sejais massa nova. Os nossos pensamentos antigos, velhos, nos leva a um estado de sofrimento, de escravidão. Mas quando nós vivemos a experiência com Jesus Cristo, nós nos alegramos na busca dele a cada manhã. A palavra Páscoa quer dizer passagem, libertação. E ao ler o livro de Êxodo, vamos ver a passagem que houve ali na Páscoa, a libertação. Então, a Páscoa não pode ser apenas um momento religioso, mas tem que ser diariamente em nossas vidas, uma libertação plena no Senhor. Somos convidados então, irmãos, a exercer uma vida não apenas religiosa, mas uma vida espiritualizada em Jesus Cristo. Limpar-se da maldade é o convite que Paulo faz para nós, né? Limpar, expurgar do fermento antigo, porque Cristo é a nossa Páscoa. Muito mais do que um processo religioso, Cristo deve morar, habitar em nossas vidas. E esse processo de Deus morar em nós significa um relacionamento com Ele e com a sua palavra. Significa uma vida de oração, ler a Bíblia, né? Viver em comunhão uns com os outros. Esse processo faz o que de nós? Nos tornar pessoas diferentes, gerando em nós o que? Pensamentos de libertação na pessoa do Senhor. Quem está liberto com Cristo tem paz em meio às dificuldades dessa vida. Por isso, a presença do Senhor em nós nos renova a cada manhã. E há um importante processo de ensinamento bíblico em nós, que é ler a palavra, aplicar as nossas vidas, para nos tornarmos semelhanças do Criador. A oração com amor, a oração com a gratidão, desperta em nossa mente que nós somos libertos do Cordeiro Pascual. A Páscoa, nós sabemos que não é o chocolate, não é o ovo da Páscoa, mas pelo processo comercial nós assim fazemos para quê? Até para agradar as crianças. Nós precisamos ensinar as crianças que a Páscoa real é Jesus que está habitando em nós. Quando nós abrimos espaço para Ele morar em nossas vidas, precisamos então ensinar nossas crianças quem é realmente o maior sentido
da Páscoa, assim como também no Natal, momentos religiosos que nós enfrentamos, nós presenciamos, e nós devemos também usar para despertar em nós a alegria da salvação em Cristo. Pelo que celebremos a festa. A Páscoa é a festa. Versículo 8, Paulo diz: celebrar não com o fermento do velho. Cada culto que nós realizamos a Deus é um momento de celebrar a libertação nossa em Cristo, e é um culto de alegria, de contento, porque não é um fermento antigo, mas uma alegria, porque é um fermento novo, uma experiência nova. Cada leitura da Bíblia é um renovar em nossos corações. Então ele fala aqui no versículo 8: não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. No cerimonial pascual, há alguns ingredientes que nos convidam a pensar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e que nos faz lembrar o grande amor de Deus por nós na cruz, e por ter vindo a esta terra para nos dar vida e vida em abundância. Que nessa Páscoa nós possamos ter ainda mais alegria de podermos servir a Jesus, adorar a Jesus. Portanto, renove a sua fé em Jesus Cristo nesta Páscoa, para que nós possamos vencer as lutas da vida, as tristezas da vida, vencê-las com Jesus à frente, o nosso Cordeiro Pascual. Quando o Senhor estava aqui na terra, João disse para os seus conterrâneos: eis ali o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Ele veio tirar o pecado da humanidade. Jesus é o Cordeiro Pascual. Não precisa mais você fazer nenhum sacrifício, subir uma montanha, andar uma caminhada de joelho. Não precisa mais, que Ele fez por você e por mim lá na cruz do Calvário. Então João afirma para todos que estavam ali com ele, né, que Jesus veio trazer a vida completa, a vida total. Portanto, cada servo de Deus não pode ficar se lastimando, mas se regozijando, porque tem no seu coração a libertação. Páscoa é libertação em Cristo, no Cordeiro Pascual. João 1:29, João afirma que Jesus é o Cordeiro Pascual que tira o pecado da humanidade. Evangelho de João 1:29. Qual é a função da igreja, de cada um de nós? É proclamar Jesus para quem não o conhece, ensinar a palavra do Senhor, para que a pessoa possa abrir seus olhos, abrir seu coração e compreender que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. Não precisa mais de nenhum sacrifício, porque Ele já fez na cruz do Calvário por nós. Que nós possamos, meus irmãos, nesta Páscoa, nos alegrar ainda mais, nos renovar mais e mais no Senhor, não somente nesse período religioso tornar muito delicado, mas sempre ser delicado com as pessoas, sobretudo ser mais íntimo com Jesus, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascual, Ele está em nós. Então Paulo fala para os irmãos de Corinto que a nossa Páscoa é Jesus. Que nós possamos nesta noite iniciar uma sexta-feira amanhã entendendo que o Cordeiro Pascual está conosco todos os dias, porque nós temos
uma experiência, vivemos uma experiência com Ele, não somente num período religioso, mas todos os dias. Mas amanhã nos lembra da sexta-feira, da sua dor, do seu sacrifício. Está chamando sexta-feira da paixão. O que você tem feito por Jesus? Quando termina a sexta-feira da paixão, o que você vai fazer por Jesus? Como vai ser chegar o sábado, o domingo, a segunda seguinte, todos os dias? O que você tem feito por Jesus na sua vida diária? O que é que Ele quer de nós? Ele quer de nós uma intimidade com Ele. Ele quer de nós o que? Uma experiência de comunhão, relacionamento de amor com o Pai, porque nos amou primeiro. Paulo diz para os irmãos de Corinto, é para nós também, que precisamos expulsar o fermento velho. O fermento velho pode ser os pensamentos que geram tristeza para outros, pode ser uma atitude, um comportamento que vai machucar o outro, mas o que eu tenho que fazer é conversar com o Pai e me alinhar com Jesus, buscar a face do Senhor, entender que Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Por quê? Ele responde aqui, porque já foi sacrificada. Precisamos, justamente, diariamente, todos os dias, praticar a oração, praticar a leitura da Bíblia, praticar os ensinos do Senhor para a nossa vida. Ele falou que é para nós tantas coisas bonitas que nós sabemos. Então, Ele quer de nós o quê? Uma vida de prática do Evangelho. Para concluir, Tiago diz que a religião melhor é esta: visitar os órfãos e as viúvas e as pessoas que estão sem abrigo, sem atenção. Mas isso não quer dizer que vai te dar a salvação. A salvação não está na ação, na boa ação. Não é em você ou eu doar uma cesta básica, dar dinheiro para alguém, trazer dinheiro para a igreja, dar dízimo, que vai nos salvar. Isso é tudo parte do processo de quem está vivo. A salvação está em Cristo. Então a igreja, nós somos a igreja que tem que proclamar o reino, despertar as pessoas para compreender a verdadeira ação da igreja, que somos nós. E Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Ora, quando ele fala isso para os irmãos de Filipe, é dizendo que eu tenho uma intimidade com Jesus. A minha comunhão com Cristo é muito mais do que estar vindo a uma reunião de igreja ou distribuir meus bens materiais, mas é estar numa intimidade com o Pai. Então Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo. Meus irmãos, a Páscoa é vida, Páscoa é libertação, é viver. E Paulo diz: o morrer é lucro. Meu irmão, minha irmã, se vier momento no Brasil de perseguição, quantos evangélicos, você está pronto a morrer por Cristo? Para isso acontecer, precisamos estar com a mente focada em Cristo, no Cordeiro Pascual. Páscoa é libertação. Por isso não ensina as crianças que a Páscoa é o ovinho e o chocolate, mas mostra para ela que Jesus é o principal sentido da Páscoa. E você vai ter, e eu também teremos então que paz completa no nosso interior. Que nós possamos nessa Páscoa renovar a nossa fé em Jesus Cristo, para que possamos no pós-Páscoa, terminou a Páscoa, continuarmos buscando a Jesus, com a mente focada em Jesus,
sofrendo nessa terra, mas não desistindo de Jesus jamais, porque Ele está conosco o tempo todo. Então, quem é a sua Páscoa? A sua Páscoa, a minha Páscoa deve ser muito mais do que um cerimonial que teremos no domingo que vem, domingo de Páscoa, a ceia do Senhor. Mas a nossa Páscoa é Jesus em nós, e nós com Ele, celebrando todos os instantes a intimidade, a comunhão com o Pai, a oração, o nosso choro com o Senhor. Significa o quê? Intimidade com o Senhor, relacionamento com o Pai, pensamento focado em Cristo, pensamento no fermento renovado, porque Cristo é a nossa Páscoa. Pensando assim, não seremos pessoas que vão julgar os outros, mas seremos pessoas que vão ajudar a enxergar o ensino de fé, de amor e de esperança. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Vocês que estão aí no canal, né? Queria dizer também que, conforme o pastor falou, né, a Páscoa é um renovo para a vida da gente. E que nessa Páscoa a gente possa ser um pouco mais seletivo com as coisas da vida da gente, né? Que a gente possa focar a nossa vida em Cristo realmente. E Jesus, quando ele estava na terra, ele teve muitos que o seguiam, né? Muitos amigos, mas ele foi seletivo também. Perto dele, para viver com ele selecionou apenas 12. Ele conversava mais com 3 e somente um encostava a cabeça no ombro de Jesus, que era João. E o que vem trazer para a gente essa lição, né? Que a gente pode estar cercado de pessoas, mas temos que ser seletivos. Que nessa Páscoa vocês possam perdoar, renovar suas forças em Cristo, que o alvo seja Cristo. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não olhe para o homem, olhe para Cristo e faça como Jesus fez. Seja seletivo com as pessoas que estão ao seu redor. Jesus, sendo Deus, ele escolheu 12, conforme eu falei. De milhares que seguiam ele escolheu apenas 12. Falava com 3 e 1 se recostava no seu ombro. Teve um amigo dele, o Lázaro, que quando morreu Jesus chorou, porque ele amava Lázaro. E ele chegou e ele apenas disse: saia. E Lázaro saiu. E ele disse para as pessoas ao redor: desatem a faixa dele. Qual é a sua faixa? O que está te impedindo de seguir a Cristo? Qual é a faixa que está te impedindo de seguir sua vida em frente? Será que você não tirou essa faixa ainda? Seja seletivo. Não é arrogância e nem prepotência. Não abra a sua porta da sua casa para qualquer um. Não conte sua vida para qualquer um. Seja seletivo igual Jesus foi aqui na terra. E pense, ele escolheu apenas 12 para estar do lado dele. E ele tinha mais intimidade com 3. E o céu ele mostrou somente para João, em sonho. Então vamos ser seletivos e pensar que a cada dia aqui na terra a gente vai aprendendo. A gente aprende
E que essa Páscoa não seja só perdoar. Que a gente possa viver para que a gente não tenha que perdoar ninguém mais. Se afastar de pessoas tóxicas, se afastar de pessoas que nos magoam, se blinde, porque daí você não vai precisar ficar toda vez perdoando. Faça igual Jesus, selecione quem está do seu lado. Não deixe as pessoas magoar você. Isso é importante para Cristo. Essa Páscoa, como o pastor falou, não é chocolate. Colocaram um coelho aí no meio da Páscoa, que eu não sei de onde que veio esse coelho. O nosso coelho, até Jesus criou o coelho. Quando você estiver triste e se deixar ser enganado por palavras doces e bonitas, você abre lá Lucas, capítulo 6, e versículo do 12 ao 15, e pensa, Jesus também selecionou quem andava do lado dele. E que fica aqui uma feliz Páscoa para vocês. A igreja está aqui, o pastor Aldo está aqui para receber vocês com o maior carinho, com amor e atenção que ele sempre deu e dá para todos nós. Domingo que vocês possam estar renovando o amor com as vossas famílias, com os vossos esposos, com os vossos maridos, com as vossas namoradas, noivas, e que o amor façam parte do lar de vocês. Não é um pernil, não é bacalhau, não é isso. Deus, ele sonda o coração. E se você hoje está chorando, se você hoje está triste, pule de alegria, porque você chora hoje para rir amanhã, você sofre hoje para se alegrar amanhã. O choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria, e essa alegria vem de Jesus, que não está morto na cruz. Ele ressuscitou, né, pastor Aldo? Ele ressuscitou. Então, ele ressuscitou. O próprio nome diz, príncipe da paz, estrela da manhã. A gente crê num Deus maravilhoso. Se o mundo te faz chorar, se as pessoas te fazem chorar, alegre-se, fica feliz, porque o diabo não vai mexer em quem não é dele. Quem é dele, ele vai mexer em quem não é, para desestruturar você emocionalmente, para você questionar Deus, para você ficar, poxa, mas por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Mas é preciso passar pelo deserto para que a gente, quando pegar a água, a gente dá valor nela. A gente só dá valor na água quando a gente está com sede, e com muita sede. Enquanto você tem água jorrando na sua frente, você não quer. Mas passa sede para você ver o quanto que a água é importante na sua vida. E essa água é Cristo. Uma feliz Páscoa para vocês, para toda a sua família, para os seus esposos, para a minha família também, para a família do pastor Aldo, da irmã Marina, da irmã Josefina, da Eliana, do Fernando, da Cláudia, todos que aqui estão, e que logo mais domingo, se Deus nos dá a graça de vida, a gente estará aqui novamente comemorando a Páscoa. E não esquece de ser seletivo na sua vida e com quem você conversa e desabafa a sua vida. Sangue atrai tubarão. Seja como Jesus. De 1000 ele selecionou 12. Conversou com 5 e só 1. Ele mostrou o céu e recostava a cabeça no ombro de Jesus. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu
vamos orar para concluir esse momento. E lembrando-me que vem, estaremos aqui para o culto pascual com a ceia do Senhor. Vamos orar. Quero agradecer, Pai, pelo teu grande amor em nossas vidas, pela tua presença em nossos corações, por nossas famílias aqui representadas. Possa continuar abençoando a cada vida aqui. Quem não pôde comparecer, o Senhor conhece os seus motivos. E que a tua paz possa reinar em nossos corações a cada dia. E que o amor de Jesus Cristo e a sua comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja, hoje para todos sempre. Amém. 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 E da sexta noite que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, tu comigo estás.